Olá, estamos aqui para mais um vídeo mensal do nosso fundo chamado EGAF11 ou EGAF11. Eu sou o Bruno Lund, diretor da Ecogestão de Ativos, e aqui comigo temos Antônio da Luz, economista-chefe da Ecogestão de Ativos. Bem-vindo, Antônio. Muito obrigado, Bruno. Olá para você, para todos os nossos telespectadores, nossos investidores que estão aqui do outro lado. E eu já quero começar, Bruno. Fevereiro é um mês um mês mais curto, mas os rendimentos foram muito bons, né? Como é que foram os rendimentos esse mês? Foram muito bons. Apesar de ser um mês mais curto, a gente pagou R$ 1,26, tá? Foi um mês de 20 dias úteis, não um mês de menos dias úteis, porque não teve carnaval, mas fevereiro tem menos dias, né? Então, de qualquer forma, foi um mês de menos dias úteis. Então, R$ 1,26, né? Num mês de 20 dias úteis, tá? Isso, né? Acho que isso é interessante. Esse R$ 1,26, se você pegar a cota de fechamento do mês de fevereiro, que foi R$ 83,63, Antônio, isso é equivalente a um pagamento de CDI mais 6,66. Nossa. 6,66, né? 6,66. Ou seja, um número muito forte. Né? E um DI mais alto, né? E um DI mais alto. Dado um DI mais alto. Dado um DI mais alto, muito bem colocado, né? Dado um DI mais alto. Então, assim, o fundo vem pagando muito bem, tem sido um dos maiores pagadores aí do mercado, né? E um fundo que, como todos têm visto e como a gente tem falado aqui, zero problema e zero de alerta. Óbvio, o nosso monitoramento é contínuo, nunca para, mas zero de alerta vermelho aqui na nossa carteira e zero de problema. Então, um pagamento robusto, né? Uma rentabilidade muito interessante, né, para o preço da cota que está hoje. O Bruno não esperou nem eu perguntar, o Jet perguntar sobre o problema, né? Porque é o que os investidores vão querer saber. Tem algum problema no EGAF? As empresas estão pagando certinho? Tem alguma teve inadimplência? Teve alguém deixou de pagar alguma coisa dentro da nossa carteira? Não, acho muito bem colocado, Antônio. Não teve inadimplência, ninguém deixou de pagar nada, né? Pelo contrário, né, foi de acordo com as expectativas. Então, o que a gente tinha de orçado para receber em fevereiro foi de fato, né, o realizado como era de se esperar. Mês de fevereiro, como a gente vai falar, né, na seção ali de ações de gestão, é um mês que a gente recebe menos juros, né, dos ativos que estão na carteira, porque é um mês que está fora dos recebimentos, né, do agro. Né? Agro, como a gente sempre fala aqui, safra e safrinha, então o grande volume de pagamentos é junho e dezembro, como já falamos aqui em outros vídeos. Então, mês de fevereiro, né, o que era esperado pagar, de fato, né, pagou. Então, zero problema, zero inadimplência, 100% de adimplência, né? Então, estamos indo, né, muito bem nesse cenário. Acho que é algo interessante para falar sobre rendimento em particular, não do rendimento, é sobre a data. Né? Vocês viram, né, esse mês que, como a gente anuncia no segundo dia útil e paga, né, no sétimo dia útil, 5 dias úteis depois, isso é regra B3, eu tenho que dar 5 dias úteis entre o anúncio e o pagamento, tá? Esse mês, né, o mês de março, né, que é o mês no qual a gente faz o anúncio referente ao rendimento de fevereiro, é o mês que é carnaval. Né? Então, por isso que esse mês, né, a gente anunciou um pouco mais tarde. A gente anunciou no dia 6 de março. Né? Então, teve o carnaval. Quarta-feira foi dia 5 de março, primeiro dia útil do mês. Né? Quinta-feira foi dia 6 de março, segundo dia útil do mês. Então, anunciamos no dia 6 de março e pagamos, né, no dia 13 de março esse rendimento aí de R$ 1,26. Maravilha, Bruno. E a performance? Você sempre traz aqui para nós 3 óticas de analisar o resultado do fundo e nos ensina muito para todos nós sobre como analisar Fiagros no fim do dia, né? Através das 3 análises que você gosta de fazer. Então, como é que foi a performance no fundo a partir das análises que você faz? Perfeito, Antônio. Esse mês foi um mês que... Então, a gente tem, né, 3 óticas de análise, como você mesmo colocou, né, que eu sempre gosto aqui de apresentar aqui para os nossos investidores, nossos ouvintes. Eu tenho análise, né, de como foi o retorno no secundário, né, aquele tiroteio, oferta e demanda, né, como o nosso fundo está listado na B3, então tem os investidores querendo comprar e, portanto, põem um preço de compra, os investidores querendo vender e, portanto, põem um preço de venda. Quando isso casa, né, de fato, você tem, né, uma operação. Isso depende de oferta e demanda, depende de alguém querer comprar, depende de alguém querer vender. Né? Então, esse é o mercado secundário. Tá? No mercado secundário, esse mês foi um mês muito bom, foi um mês de recuperação, né, de preços, né, do nosso EGAF. A gente rentabilizou 2,34%. Né? Então, por mais que a gente tenha pago, né, um rendimento de 1,26, né,
O secundário, como a cota andou um pouco para frente, né? Então cota mais o rendimento que foi pago, tá? Deu 2,34%, né, por cento. E mesmo com esse aumento, ainda está dando IPCA mais 6,66%. CDI mais 6. CDI mais CDI mais 6. Mesmo com o aumento. Mesmo com esse aumento. CDI mais então 6, continua uma oportunidade. Continua uma belíssima oportunidade de compra, né? Bom, de lá para cá andou mais um pouco, né? Do fechamento do mês, a gente fechou o mês ali, né? O secundário estava em 83,63, tá? Ainda muito descontado, andou um pouco, foi para 85,32, isso foi na data de ontem, né? Data de ontem, hoje, né, estamos aqui no dia 21, data de ontem foi dia 20 de março, então no fechamento do dia 20 de março ele fechou em 85,32, no fim de fevereiro ele fechou em 83,63, então tomando como base o 83,63 foi o CDI mais 6,66, ele andou um pouquinho, mas de novo, né, ainda está um preço bastante comprimido, ainda está um preço bastante, né, atrativo, ainda vai ter boas rentabilidades quem comprar o EGAF, tá, agora. E a gente tem visto isso acontecer, né, Antônio? Basicamente em janeiro tinha 11.113 cotistas, tá? E em fevereiro agora, né, nossa comunidade aumentou, foi para 11.234 cotistas, um pouco mais de 100 cotistas, né, a mais da nossa base de cotistas. São muito interessante também esse dado, sinal de que, né, os investidores estão voltando a olhar para os ativos do agro, né? O agro tem tido notícias, né, interessantes com relação à safra como um todo, né? A menos um pouco do Rio Grande do Sul, que eu acho que você vai explorar a estiagem, a quebra de safra que está tendo por lá, né, nas regiões das Missões, é um pedaço do Rio Grande do Sul, não ele integralmente, mas estou tendo notícias mais positivas do agro, a gente tem visto, né, esse reflexo, né, tanto na cota, que tem voltado a subir, né, de forma, né, tímida ainda, né, a gente acha que daqui a pouco ela precisa ganhar um pouco mais de extroversão, essa subida. Porém, o número de cotistas também tem aumentado, o que é um bom sinal, é um bom indicador técnico de que o mercado está voltando a olhar, né, para os fiagros, vagarosamente ainda, de forma tímida, mas a tendência reverteu, a tendência de queda de cotistas que estava tendo acabou revertendo, e agora a gente está tendo, né, mais cotistas, né, entrando na base de cotistas, isso é importante. Bom, falei do secundário, do resultado secundário, que foi 2,34, a outra métrica que eu gosto de falar também é o resultado contábil. O resultado contábil desse mês foi muito forte. Que ali está a verdade, né? Ali é onde está a verdade. É ali que está a verdade. Exatamente. Você bem lembrado, eu gosto sempre de falar que o contábil é onde a gente deveria olhar, porque lá é que está, de fato, né? O que é o contábil? Basicamente, eu vejo quanto cada ativo da carteira está gerando de resultado, está gerando de receita, né? Quanto que tem de despesa operacional nesse fundo. Quando eu deduzo a receita dos ativos menos a despesa operacional desse fundo, eu chego no resultado do fundo e divido isso ali pelo número de cotistas. Então, essa evolução é exatamente a evolução fundamentalista do fundo. É onde o fundo deveria estar, de fato, né, sendo praticado. Tá? Então, o nosso valor contábil hoje justo, tá? Ele é de 98,94. Tá? Subiu, então? Subiu. Tá? Ele é de 98,94. Esse é um ponto muito importante, Bruno. O valor patrimonial do EGAF subiu. Subiu. Ele aumentou. Ele aumentou. Então ele foi para 98,94, tá? E quando eu olho o resultado desse mês, ele foi de 1,72%. Tá? 1,72%. Ele vinha sendo, para quem nos escuta aqui, 1,20%, 1,30%, e esse mês foi 1,72%. O que a gente fez esse mês aqui? Basicamente a gente manteve a nossa carteira saudável, manteve os ativos que a gente estava lá. Eu fiz uma compra esse mês que eu já vou falar, mas o resultado não veio por causa dessa compra. Tá? O resultado veio por causa de uma remarcação de um ativo que estava no nosso fundo. Uma remarcação de forma positiva, gerando um resultado extremamente positivo. Então eu tinha um CRA, que é chamado de Primo Tedesco, né? Uma empresa que a gente tem aqui no fundo, tá? Em que a sua taxa de emissão era CDI mais 6 e ela foi remarcada para CDI mais 2,92. Ou seja, o mercado entendeu que esse CRA estava com, né, muita taxa, né, e que, portanto, né, a taxa justa desse papel deveria ser um spread menor. Ou seja, essa companhia é melhor do que de fato aquele spread estava dizendo, por isso o mercado puxou esse spread para baixo. Ao puxar esse spread para baixo, gerou esse resultado, né, acima da média. Então eu não só tive o resultado do carrego dos papéis, né, das taxas que os papéis têm, mas eu tive o resultado dessa remarcação. Eu tive uma outra remarcação tímida também, foi um outro papel que a gente comprou recentemente
recorrente chamado CIAGRE, que foi de CDI mais 5, que era a taxa de emissão, para CDI mais 4,60, também 40 pontos aqui de remarcação. 40 pontos é bastante coisa, para quem trabalha com crédito privado sabe que é bastante coisa. Tá? Então eu tive 2 remarcações indo no sentido de aumentar o resultado do fundo e a gente acabou sentindo isso, né, no resultado contábil do fundo, tá, de 1,72. Então um resultado, né, bem expressivo, né, mostrando que, né, o que mostra essas remarcações? Mostra que os papéis que estão no fundo não só são saudáveis, como estão tendo demanda, como as pessoas estão vendo que de fato essas empresas, né, são melhores do que elas estavam quando a gente comprou, coisa que na nossa diligência já era boa. Né? Agora o mercado está entendendo que é melhor ainda, né, esse papel. A gente sabe, CIAGRE era uma empresa que a gente gostava muito, então, né, o mercado está referendando de fato, né, essa nossa diligência, né, e o porquê que a gente gostava muito, empresa de Minas Gerais, né, uma revenda muito redonda, né, muito bem organizada, e Primo Tedesco também ali de Santa Catarina, né, uma empresa também bastante organizada, né, também, né, tendo essa reprecificação e tendo esse resultado, né, contábil ali no fundo de 1,72. Então o fundo indo muito bem no contábil. E o outro resultado que eu gosto de ver é o resultado por cota, que é a proxy do rendimento, né? Porque para pagar rendimento eu preciso gerar resultado. Se eu não gero resultado, não tem rendimento para ser pago. Então eu preciso ter esse resultado sendo gerado para pagar rendimento. E esse mês, por conta desse resultado, né, extraordinário, vamos chamar assim, dessas remarcações, né, o resultado por cota foi de 1,67. E a gente pagou R$ 1,26. Nossa, Bruno, mas o resultado de 1,67 você pagou 1,26? Eu paguei 1,26, exatamente. A gente gosta de trazer para você aquela renda mensal, estável, suave. Não adianta nada de pagar 1,67 agora. E se esses papéis mais para frente, muitas vezes acontece aquele efeito, né, de precificação, né? Ou seja, quando os investidores estão demandando muito um papel, às vezes você tem uma sobre-reação naquele papel, né? Os preços, né, caem ou sobem mais do que deveriam e às vezes você tem uma suavização depois nesse preço. Então não adianta nada de te pagar agora e no mês seguinte te pagar menos porque teve alguma reversão nesse papel. É possível que tenha alguma reversão nesse papel? Acho que sim, né? Não dá para saber, depende de mercado, mas acho que pode ser que tenha. Então, para a gente conseguir, né, pagar aquela renda mensal para você, né, aquele, né, CDI mais 4 que a gente, né, costuma colocar aqui como objetivo. Tá? É interessante quando a gente gera esses resultados extraordinários, a gente guarde isso como resultado retido, coisa que a gente fez. Tá? Então, o nosso resultado retido foi de 8 centavos para 50 centavos, Antônio. Tá? Então, isso aqui está retido, está bonitinho, porque se houver uma remarcação voltando, devolvendo um pouco dessa marcação positiva, a gente consegue, né, mesmo assim, continuar pagando essa renda mensal para você, esse salário extra que você gosta quando compra, né, o nosso EGAF. E cumprindo a meta, né? E cumprindo a meta. Cumprindo a meta do DI mais 4. E cumprindo a meta. Exatamente, Antônio. Acho que muito bem colocado. Então, essas são as 3 métricas que eu sempre gosto de falar. Né? O secundário, muito bem, foi 2,34 esse mês, recompondo uma parte. O contábil, como sempre, vindo muito bem, ou seja, não é novidade aqui, continua, nenhum problema aqui. E o resultado por cota, como reflexo do contábil também, né, indo muito bem. Então, o fundo já larga, né, o ano de 2025 retendo, né, resultado, né, e com isso, né, gerando uma gordura ali de pagamento ali para os investidores, o que é muito positivo. Agora, antes de falar de ações de gestão, Bruno, eu quero insistir nesse ponto do valor patrimonial do fundo. Porque os fiagros que deram problema e os fundos que dão problema, né, sejam eles multimercado, seja o fundo que for, seja de outras indústrias, se eu tenho um papel que ele é remarcado a mercado para baixo, aquele fundo perde valor patrimonial. Sem dúvida, é isso mesmo. Mesmo com todas as questões que aconteceram no agro ao longo do ano passado, nós estamos tendo remarcação para cima. Nós estamos aumentando o patrimônio dos nossos cotistas. Exatamente, é isso mesmo. Porque ainda que o valor do mercado secundário ele oscila, ele é volátil e ele está ainda longe do patrimonial, o dinheiro do investidor, no fim do dia, para aquele que carrega, é o valor patrimonial. É o que ele comprou. É isso mesmo. Então, nós aumentamos o valor patrimonial dos investidores, o que dá mais margem para altas do EGAF no futuro, correto? Sem dúvida. Corretíssimo. Acho que esse é um excelente ponto que você marcou aqui. Lembrando, 98,94 foi o valor patrimonial de fevereiro, né? O valor de janeiro foi 98,59, ou seja, aumentou ali praticamente ali em mais de 30 centavos, estamos falando de 35 centavos aqui, né? Ou seja, 35 centavos
é bastante coisa, por né? Cota, Para um aumento de patrimônio de um fundo de renda, né? Que está sempre pagando dividendo, né? Quem recebe paga de dividendo, né? Por cota, né? Quando o mercado está tradando a 83,63, ou seja, está muito descontado. Diferente de um fundo, por exemplo, que sofreu, quando o fundo sofre, como o próprio Antônio colocou, né? Quando sofre com uma RJ ou quando sofre com uma PDD ou com uma RE, uma recuperação extrajudicial, o que acontece? O contábil cai. Então, ao invés do contábil, por exemplo, num exemplo fictício, ser 100, ele cai para 70, cai para 50, como aconteceu com alguns fundos aí de mercado que vocês, né, devem conhecer para quem acompanha o mercado. Tá? Então, o contábil caiu. No nosso caso, não. O nosso contábil continua estável porque o fundo vai muito bem, obrigado, que é o que a gente vem falando aqui. O que aconteceu é essa questão... né, patrimonial subiu. Exatamente, do valor de mercado ter caído, né, sobremaneira por conta desse pessimismo que rondou o agro, né, no ano passado e que agora parece que já não ronda mais, né? Já não ronda mais. Exatamente. E parece que agora timidamente está começando a voltar. Pelo menos o nosso Fiagro tem começado a sentir, né, essa volta. Parece que teve uma inversão de tendência. Ainda está muito atrativo, porque veja bem, 8,63 contra 98, 94 ainda tem uma distância enorme, né? Porém, ainda tem esse gap enorme entre essas duas pernas. Acho que ainda está bastante atrativo. Então, acho que muito bem marcado, acho que o contábil subindo, né, o mercado ainda bastante descolado ali do mercado, do patrimonial, porém a tendência é que essas coisas voltem à normalidade quando o agro começar a performar bem, quando a gente tiver muitas notícias positivas, né, e tudo mais. Bruno, nós passamos no ano passado inteiro, quando o agro ele foi para o noticiário negativo, né? Sempre é só notícia ruim, RJ, é quebra de safra, é isso, aquilo. E nós passamos todo o ano aqui gravando os vídeos para os nossos investidores, você trazendo, não, a gente está tranquilo, nós não temos problema, e não tinha problema e não teve problema. Exatamente. E agora nós ainda recém estamos começando a colher a nova safra, que vai ser uma super safra, vai ser safra recorde, e nós já estamos tendo valorização patrimonial, né? Então, imagina o que vem pela frente. Agora, isso não acontece por acaso. Isso acontece porque nós temos uma série de decisões de gestão. Você, como diretor da Ecogestão de Ativos, toma uma série de decisões que leva a esses resultados. E quais foram as ações de gestão de fevereiro que guindaram o resultado de baixo? Perfeito. Não, maravilha. Acho que isso é super importante. A gente, né, fez uma grande ação de gestão aqui em fevereiro, né? Basicamente, eu comprei um CRA da Panorama, né? Panorama, uma revenda que fica no Mato Grosso do Sul, excelente empresa, sócio fundador, né, de grande renome ali na região, né, super capitalizado, né, uma empresa, né, muito boa, que sofreu ano passado por conta, né, da quebra de safra que teve ali na região, em algumas mesorregiões ali na qual a revenda atende. Porém, esse ano é o contrário que está acontecendo. A região vai muito bem ali, obrigado, está tendo, né, safras ali excepcionais, né? Eu tenho falado com as pessoas, né, e basicamente o que tem se colhido agora, já começou a colheita ali na região do Centro-Oeste, o que tem se colhido ali na região do Centro-Oeste tem sido muito melhor do que as últimas safras, né? Tem a turma falando de colheita de 70 a 80 sacas por hectare, quando o normal é 60. Né? Então está tendo de fato, né? Você falou de super safra, está tendo de fato, tá, uma colheita que está vindo muito acima da média histórica. Tá? Então isso eu acho que é importante. A gente comprou, né, esse CRA da Panorama, equivalente a 2,80% PL, essa posição de 8,56. A gente, basicamente, esse CRA, ele é um CRA de curto prazo, tá? Ele é um CRA de 1 ano, tá? Então é um CRA diferente dos outros, né? Era um dinheiro, né, de curto prazo que a revenda precisava, e que a gente acabou, né, organizando aqui dentro de casa, originando dentro de casa e trazendo. O interessante é que esse CRA tem recebíveis lá dentro que vão ter basicamente vencimentos ao longo dessa safra de agora, tá? Então vai ter vencimento ali em abril, tem alguma coisa em março, tem alguma coisa em abril, alguma coisa em maio, né? Então os recebíveis que estão lá dentro desse CRA vão ter esses vencimentos. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei o caixa que a gente tinha aqui, que estava basicamente, né, integralmente guardado para eu pagar rendimentos até junho, porque são os dois grandes versos, né, junho e dezembro. Então entre junho e dezembro eu preciso guardar caixa para fazer frente, né, esses dois, né, ao que acontece no meio, né, desses dois grandes eventos, porque é lá que eu recebo os juros, é lá que eu
recebo caixa, tá? E aí eu preciso continuar pagando os rendimentos mensais aqui para vocês, né, turma? E aí para pagar esses rendimentos mensais aqui para vocês, né, eu preciso fazer esse caixa. Só que quando a gente tem oportunidades como essa, né, em que a gente sabe que tem recebíveis que estão vencendo ali no meio do caminho, eu posso reduzir essa parcela de caixa que eu mantenho retido. E é isso que é gestão, em última instância. A gente entender como é que está o ativo, como é que está o passivo do fundo, né, o que eu preciso, quais são minhas obrigações para com vocês cotistas ali de pagar esses rendimentos mensais, o que eu tenho de ativo ali do outro lado, e esse ativo me permitiu reduzir a parcela de caixa que eu iria guardar até junho, porque eu vou ter vencimentos no meio do caminho, tá? Com isso, eu vou ter, né, se sai do caixa que está rentabilizando, né, 80% daí, 75% ou 80% daí, por que não 100, Bruno? Não é 100 porque os FIAGROS e os FIIs, né, têm o seu caixa tributado, isso é regulatório, tá? Isso na verdade isso é lei, não é nem regulatório. Regulatório é CVM, lei é tributário aqui, né? Então é uma lei tributária que diz que o caixa, né, é tributado no fundo. Então ele rentabiliza 80% do CDI. E eu tive a oportunidade de trocar o 80% do CDI por algo que está rendendo CDI mais 6, que é o que essa cota sênior paga. Como é um CRA de curto prazo, né, acaba se, né, pagando, né, um pouco mais, né, para você ter esse dinheiro, né, por esse período. Então, um CRA de CDI mais 6, né, contra, né, um caixa de 80. É óbvio que eu não aloquei o caixa inteiro, mas eu pude avançar. O investidor pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Mas em compensação, ele vai ter mais recursos retidos para serem distribuídos lá na frente. Exatamente. Então, a ideia é com isso, né, essa é a boa gestão. Com isso a gente traz um papel que a gente tem muito conforto, que a gente sabe que vai ter pagamentos ali no meio do caminho, que vão me trazer o caixa necessário, sempre com muita segurança, tá, Antônio? Isso é importante, né? A gente não faz nada aqui de forma leviana, pelo contrário, é sempre muita conta, né? Muito trabalhado, né? Quando a gente faz ações dessa, mas isso é que é fazer uma boa gestão, é você verificar o quanto você precisa guardar de caixa, o que você pode avançar, olhar para frente, ver quanto você vai precisar desses recursos lá na frente, quais recursos que vão entrar no meio do caminho. Então não basta olhar só para o caixa hoje, você tem que olhar o que vai pagar no meio do caminho, o que vai entrar no fundo no meio do caminho, quais são as despesas que você tem no meio do caminho, o que você vai pagar de rendimentos no meio do caminho, e você equacionar essas coisas todas, tentando dar a maior rentabilidade possível para o teu investidor dentro do mandato que a gente tem, né, que é fazer, né, as nossas estratégias, como a gente já falou bastante aqui. Então a gente acabou fazendo, né, essa ação de gestão aqui esse mês, né, aumentando um pouco ali, né, eventualmente o retido ali pro investidor, o que foi bastante interessante. Essa foi a única compra que a gente fez no mês, foi 8,5 milhões ali aproximadamente, né, desse cara da Panorama, tá? Com isso, né, o fundo, né, vai para 32 papéis, então tinha 31, está indo agora para 32, aumentamos o número de ativos, né, no Aumentou fundo. A pulverização? Aumentamos a pulverização, ou seja, uma outra, né, ação boa de gestão, continua presente em 14 estados, que eu já estava presente no Mato Grosso do Sul, entrei novamente aqui no Mato Grosso do Sul, então continuo com o mesmo número de estados, 14, né, mais de 13 culturas atendidas, sendo as principais soja, milho e café, algodão também, tá? E a gente, né, tem debaixo de todos os nossos ativos, nós temos ali, né, recebíveis de mais de 35.048 produtores, ou seja, muita pulverização aqui no fundo. Tá? Do ponto de vista de concentração, nossas maiores concentrações continuam em Goplan, Nativa, Pantanal e Toagro. Tá? Goplan e Nativa são as nossas duas maiores concentrações, né, que estão com concentrações acima de 5%, e depois cai tudo muito rápido, vai 4, 3, 2, 1, quase zero, né, muito rápido, né, na nossa estratégia. Então, eu tenho 5 papéis que estão com uma concentração superior a 5% e o resto está tudo abaixo de 5%, que é uma boa prática, né, de crédito privado. Tá? Isso posto, né, quando a gente olha para a carteira também, o que eu tenho de ativos lá, eu tenho, né, 88% dos ativos sendo tranche sênior, né, e subordinado, a gente só compra sênior, então eu tenho 88% do fundo, tá, de sênior e 12% do fundo em cota única, que são aqueles ativos, né, que a gente, né, compra de forma oportunística, sempre com garantia real nesse caso, tá, para a gente poder fazer frente a essa maior diversificação e aproveitar as oportunidades, né, que surgem aqui para a gente aqui nesse mercado. Tá? Não fiz nenhuma venda, né, esse mês, então foi só essa compra. Além disso, eu tive 3 eventos, né, 3 ativos, ou seja, um mês, né, bem morninho do ponto de vista de eventos, né, eu só tive 3 pagamentos de ativos aqui acontecendo, que era o orçado mesmo, o orçado eram 3, né, isso fique bem marcado e bem claro, então o orçado era 3 pagamentos. Recebeu. Exatamente, o que tinha que pagar, a gente de fato, né, recebeu. Tá?
que os três inconjuntamente pagaram 21 centavos por cota, ou 662 mil reais, e é aí que você vê a importância de você ter essa boa gestão de caixa, né? Os 21 centavos por cota, imagina se eu não guardasse caixa. Eu ia receber 21 centavos por cota, só ia conseguir te pagar 21 centavos por cota. Mas aqui não, a gente faz essa boa gestão de caixa, como eu estava mencionando, e eu consigo pagar os R$1,26, os R$1,26, dando essa suavizada para você, né, esse valor, né, de rendimento equivalente, né, a salário, que é o que a gente, né, se propôs a fazer aqui como tese de investimentos. Tá? Então, realizado e orçado, né, em linha, né, muito bem colocado. Então, foram 3 ativos aqui que pagaram, tá? Uma parte bem pequena ali da carteira, e a gente encerra, né, o mês com uma carteira com 309 milhões aqui de PL, tá? Sendo que do ponto de vista de caixa hoje no fundo, tá? Eu saio basicamente de 17 milhões de caixa, que era o que eu tinha, tá? Para um pouco menos aqui de 6 milhões de reais aqui de caixa, tá? Nessa linha que eu mencionei aqui para vocês de boa gestão de caixa, tá? Então, basicamente, isso foram as ações de gestão aqui, Antônio. Eu queria te passar a palavra para a gente falar um pouquinho. Vamos falar de macro e agro, principalmente agro hoje, né? Macro e agro, principalmente agro. O agro está animado, né? Muito animado. Muito animado, né, cara? Início de colheita, né? Então, e que colheita, né? E que colheita, preço né? subindo. E que colheita, preço subindo, super safra. Então, vai lá. Conta pra gente aí um pouquinho. Maravilha, Bruno. Bom, embora esteja bombando o agro, eu já vou falar disso, nós tivemos a decisão de juros, onde o Copom, para nenhuma surpresa, definiu a elevação da taxa de juros para 14,25 e deu um call de alta de menor magnitude que nós imaginamos que vai vir aí, Bruno, mais 0,75, chegando em 15 a taxa Selic na próxima reunião daqui a 45 dias. O fato é que nós somos investidores de um fundo que paga DI+, e o DI está subindo. E provavelmente não vai parar nesses 15, né? Deve ir lá para os 15,50. Então, esperem uma elevação dos rendimentos mensais aqui os nossos cotistas. Isso está acontecendo porque a inflação continua alta. Nós tivemos o IPCA de fevereiro 1,31, um aumento bastante forte. Voltamos a ultrapassar uma inflação de 5 pontos percentuais, estamos com 5,06. Inclusive o governo trouxe uma preocupação com os alimentos, que eu acho justo, porque afinal de contas a maior parte da renda do brasileiro vai para o consumo de alimentos. Agora, a meta é 3%, o teto é 4,50%, alimentos está 7%, mas educação está 6,63%, transportes está 6%, educação, saúde também está acima de 6. Quando eu pego dos 9 segmentos, 5 estão acima do 5,06. E todos, absolutamente todos, acima da meta. E só um que está dentro do intervalo de aceitação. Ou seja, não são os alimentos que estão caros. Tudo está caro. Quando a gente pega o IPP, que é o Índice de Preços ao Produtor, não produtor rural, produtor de bens, dado do IBGE, 9,69 a inflação. Então, produzir também está mais caro. Há uma inflação para produzir. O IGPM já passou de 8 e logo vai bater 2 dígitos. Então, o que a gente está vendo? A inflação no nível do atacado continua subindo. A inflação ao consumidor continua subindo. E pior, quando nós olhamos para as expectativas, elas não só estão desancoradas, como estão desancorando cada vez mais. Agora, nesse último Boletim Focus da semana que nós estamos gravando no dia 21 de março, esse Boletim Focus que veio, ele já trouxe a inflação para 2026, 4,48. Pessoal, o teto da meta é 4,50. Ano que vem já está 4,48 e subindo. Ou seja, provavelmente mais 1 ou 2 semanas, nós teremos um IPCA projetado para 2026 e não para 2025, também acima do teto da meta. Então, com a inflação desancorando desse modo, ou nós vamos subir os juros até quebrar a economia para fazer ela contrair e vivermos uma recessão muito forte, ou o governo ajusta o fiscal. Agora, ou nós vamos ajustar a inflação pelo amor ou pela dor. Vai ser uma escolha que nós faremos. Uma pena que nós não estamos vendo um movimento de equilíbrio fiscal. Pelo contrário, nós só temos visto cada vez mais notícias que trazem preocupação com o equilíbrio das contas públicas. E lá nos e o que isso tem a ver com agro? Bom, gente, a nossa inflação, ela nos prejudica? É claro que sim.
Agora, uma coisa é importante dizer. Quando a inflação ela começa a corroer o poder de compra da nossa moeda, isso é ruim para o agro. Isso é ruim para todos os setores da economia. Porque o nosso consumidor consegue consumir menos, porque ele tem uma percepção de carestia, de que as coisas ficaram mais caras, porque a moeda dele não consegue comprar a mesma cesta de produtos. Agora, o agro brasileiro ele tem uma característica, ele tem a veia exportadora. Nós somos o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Então, numa eventual redução do consumo das famílias, uma redução do consumo do brasileiro, nós vamos sentir, sei lá, o pessoal do vestuário. O cara que tem uma loja num shopping, uma loja de rua, ele não consegue exportar aquela roupa que está lá no estoque dele. O agro consegue. Então, porque a nossa moeda não é só o real, a nossa moeda também é dólar. Então, no momento que o real está com toda essa dificuldade, nós, e por estar sendo corroído por inflação, nós temos a veia exportadora. Por isso que a gente sempre diz, agro é hedge de crise de mercado interno. Porque eu não consigo exportar um imóvel, eu não consigo exportar automóveis, o Brasil não vai exportar. Nós exportamos muito pouco máquinas e equipamentos. Agora, produtos do agro é o que a gente exporta. Então, se diminui o consumo interno aqui, a gente aumenta a parcela de exportação. É um hedge natural, né? É um hedge natural, exatamente. Então, estar no agro, numa possibilidade de uma recessão, que hoje não é o cenário central, mas é possível, o cenário central é uma desaceleração forte da economia, já começando agora, porque o PIB que foi anunciado, ele foi de 3,4, é verdade, mas 4,8 foi o crescimento do consumo das famílias. Quando a gente faz o cálculo anualizado para ver quanto que teria crescido o PIB em 2024 se ele tivesse tido o desempenho do último trimestre, seria só 0,69. Então a economia já está desacelerando. Então vir para o agro no momento desses é a segurança de que pelo menos a queda na demanda interna é compensada com o aumento de exportação. E nós vamos ter um benefício das tarifas. Porque vejam, os Estados Unidos está tarifando o principal cliente deles, que é o principal cliente nosso, que é a China. A China tem um trade mais ou menos com os Estados Unidos de 450 bilhões de dólares entre importação e exportação. O fato é que nós temos uma entrada na China hoje melhor do que nós tínhamos há um mês atrás. Porque uma empresa chinesa, para comprar produtos americanos do agro, tem que pagar 15%. E para comprar do Brasil não precisa pagar nada. Então, o que acontece? O americano baixa o preço lá e nós subimos, só que ele não consegue baixar muito, porque tem um custo de produção, ele diminui a margem e nós temos uma margem para subir o preço aqui. E isso a gente vê através do basis, que são os prêmios nos portos. Bruno, julho, no dia que nós estamos gravando, o prêmio já está em 120 cents por bushel. Bruno, isso é enorme para o mês de julho. É bastante. Lembrando que no ano passado... Era negativo. Era negativo. Muito bem lembrado. Nós ficamos março, abril, maio, junho e julho com prêmios negativos. Todos esses 5 meses nós estamos com prêmios positivos. E muito positivos. Ou seja, não só uma super safra, como uma super safra que está com expectativa prêmios de preços positivos e expectativa de preços boa, né? É isso mesmo, Bruno. Exatamente este cenário que o Bruno traz, que é o que nós estamos observando. Uma safra muito grande, safra recorde, 328 milhões de toneladas deve ser a nossa safra, que não é boa em todo lugar. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem problemas. O sul do Mato Grosso do Sul tem problemas. Agora, um país do tamanho do nosso, como a gente sempre fala aqui, sempre, por mais que a safra seja recorde, sempre haverá um lugar onde teremos perdas. Nós não somos o Uruguai, nós não somos Portugal ou a Espanha, enfim, nós somos o Brasil, nós somos um gigante de produção, com uma superfície imensa, com vários biomas, com vários climas distintos, é natural que tenhamos perdas em alguma região sempre. Agora, o todo, ele vai muito bem. E o Bruno, na gestão da distribuição das operações, sempre privilegia
colocar isso no território de uma maneira que diminua o risco, como ele já falou, são 14 estados. São 14 estados, os principais produtores. Então, para quê? Para puxar as coisas para cima e dispersar o risco. Agora, este ano nós temos mais produção e nós temos mais preços, porque os preços já estão bem acima do ano passado, com um custo de produção da safra 25 menor que foi 24. Sim. Então nós já estamos com margens bem mais elevadas do que no ano passado. E com os prêmios positivos do jeito que estão, nós deveremos ver um aumento ainda maior das margens. E aí, Bruno, eu encerro dizendo o seguinte: surpresa? Não. Nosso investidor que está aqui conosco todo mês já ouvia a gente trazer esse call dessas possibilidades há bastante tempo. E é isso que está acontecendo. Só que confesso, Bruno, que está acontecendo melhor do que a gente imaginava. Sim. Melhor do que a gente imaginava. Então, ou seja, sempre lá num ciclo de 10 anos vai ter um ano como teve o ano passado. E nós vamos superar, como nós superamos, e depois o agro continua. Para finalizar, PIB do agropecuário, né? Em 2024, queda de 3,2%. Perspectiva para esse ano, Bruno, crescimento de 7,8%. Que beleza, hein, Antônio? Que maravilha. É outro mundo agro, outro né? mundo agro. Tem uma volatilidade, tem essa realidade, como é de se esperar para o setor, né? Mas é um outro mundo. Página virada, né? E o que você comentou é muito interessante, né? Ou seja, eu tenho preços indo na direção positiva, eu tenho safra, né, sendo maior aqui no Brasil, ou seja, eu vou ter um ano de margem maior com maior produção, ou seja, gerando, né, uma receita global ali do agro, né, muito maior, né, do que era esperado. E com, né, custos mais baixos. Alguns meses atrás. E os custos mais baixos, né? Exatamente, ou seja, mais margem. E aí, trazendo para o segmento de revenda, que eu acho que é interessante, né? As revendas tiveram um ano desafiador no ano passado, né? Um ano com custos mais altos, em que a margem foi mais comprimida para elas, e agora o ano de 25 é o contrário. E por que eu falo de revenda? Porque é o grosso da estratégia do nosso fundo. Tá? Agora é o contrário, ela não só entrou esse ano com custos mais baixos, a gente está tendo uma perspectiva de ampliação de margem por causa desse nível de preço aqui da commodity, e além disso, né, o que no ano passado, né, por conta da quebra, eventualmente, né, teve de renegociação, a revenda deu um fôlego, né, para os seus clientes pagarem para esse ano, ela vai receber esse ano também, né? Então, as revendas esse ano elas estão muito bem posicionadas. Não só elas terão um ano de maiores margens, de melhor resultado naturalmente pelo que está acontecendo com o preço, né, da commodity vis-à-vis preço de custo, como também ela vai receber o ano passado. Então, a tendência é que seja um ano de 25, né, de muita recuperação aí para as revendas, tá bom? Então, de bastante margem. Bom, tendo terminado a parte de macro e a parte de agro, né, eu dou por encerrado aqui o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.